Gente amiga do canal Arte Agora, estamos começando hoje, 6 de janeiro, aliás, 10 de janeiro, desculpem, nosso primeiro programa, Uma Hora de Poesia, 2023. Eu queria convidar a nossa querida poetisa Tamires Drielli. Oi, Tamires. Tamires é graduanda em Letras, especialização em espanhol, pedagoga e figurinha carimbada de vários saraus, cuja tive a honra de, no primeiro sarau que ela frequentou, lá em 2000, final de 2004, 2005, ela era uma adolescente ainda, foi o Arte Agora, um recital que é na Biblioteca Popular de Carlos Amarelo. Thaís, boa noite. Como é que você está? Boa noite. Desde já eu agradeço o convite, né? É um imenso prazer estar aqui, principalmente com você, Rogério, que fez parte dessa minha história, né? Trajetória poética. Foi lá, né, nesse curso de iniciação poética, lá na Biblioteca Casa Amarela, que eu conheci, né, os saraus, que eu conheci os recitais, né? E eu tô ótima, tô muito feliz de estar aqui participando com vocês. Ah, que ótimo, Tamires. Que bom que você está bem. Está bem mesmo. Olha aí. Ô, Tamires, aqui o convidado é quem manda, mas eu só abro uma intervenção minha para uma pergunta que eu faço, que é o inicial, e faço a todo convidado. O que é poesia para Tamires Drielli? Poesia, para mim, poesia é refúgio, às vezes é vômito, às vezes é busca também. Eu costumo dizer que eu não sei o que seria de mim se não tivesse poesia, né? Porque antes de entender o que é poesia, antes de escrever poesia, eu sempre gostei muito de escrever, né? E esses momentos de escrita sempre foram muito reflexivos, né? Tanto que eu demoro muito assim para escrever. Então, eu tinha uma conversa com alguém, ou quando eu era criança, e me aborrecia com alguma coisa, eu começava a escrever. Então, para mim, aquele momento ali já era uma iniciação poética, né, na minha vida. Então, eu costumo dizer que sem a poesia eu não existiria, porque sem a poesia eu não seria Tamires, eu não viveria assim. Porque para mim é refúgio, é busca, é sensação. Às vezes, quando eu recebo uma notícia muito forte ou me deparo com uma situação muito forte, eu fico uma semana ou mais pensando naquela situação e eu só consigo colocar para fora aquilo a partir da escrita. Então também é fuga, é desabafo. É difícil você dar um conceito, uma definição, né? Mas é isso, é essa mistura de sentimentos, de sensações. Deixa eu te acalmar e te dizer uma coisa. E você sabe disso. Existem milhões de definições de conceitos sobre o que é poesia, né? Desde os mais criteriosos, crítico literário, especialista no espaço atual do país, Ezra Pound, chegando no Brasil, a antropofagia. Olha, é uma coisa, um universo imenso. E a poesia é isso mesmo, né? A poesia, ela, no meu caso, ela alterou minha realidade. Isso aí eu estou criando o poeta Dylan Thomas, que o aparecimento de um poema, um verdadeiro poema, altera a realidade. E é assim. Tamires, como é que permeia a tua pesquisa sobre o sarau do Recife? Como é que você é, vai partir dos primeiros recitais, saraus? Como é que você define a sua pesquisa, né? Você vira um TCC, né? Para localizar. Como é que você soube essa ideia e está produzindo essa ideia? E
E depois disso, dessa resposta bem, aí a gente quer ouvir o tema. Me diga como é que você trabalha. Então, eu lembro de uns momentos bem angustiantes, né? Eu tenho um poema sobre isso, angústia, que foi um momento de monografia. Eu trabalho com jovens e pensei muito num tema voltado para a juventude, né? Para jovens em situação de vulnerabilidade, que faz parte da minha realidade. E eu estava nessa angústia, né? Querendo me encontrar no tema final de curso e faltava isso. Aí eu lembro que eu estava no festival de música no Recife Antigo e falei das minhas angústias, né, para meus amigos, e entre esses amigos estava justamente Jailson de Oliveira, Grande Jailson. né? E é, é uma pessoa assim, né, que eu amo muito, que faz parte do meu rol de amizades também. E aí eu desabafei. Na época a gente não era nem tão chegado, nem tão comunicativo assim. Mas eu desabafando com ele, você tem que fazer uma coisa que você gosta e tal. Eu disse, pois é, e aí eu estou me encontrando nesse processo. Eu comecei a escrever, né, com base na juventude. Queria muito linkar com as manifestações de junho e julho de 2013. Até tinha visto muitas ideias sobre isso, né? Tentar interligar essa questão política, juventude e tal. E aí não estava fluindo. Aí ele fez, e por que tu não fala de poesia, que é uma coisa que tu gosta, que tu faz? Né? Porque onde eu chegava eu contava essa história, né? Que eu, lá na Biblioteca Pública de Casa Amarela, eu comecei, né? Conheci os saraus e desde então não parei mais. Aí falava de você, que foi com o Rogério Generoso, Silvio Hansen, né? E que eu tenho também um apreço muito grande por Sérgio Leandro, porque ele que também, de lá, né, que eu peguei amizade com ele, com outras pessoas, ele que foi me encaminhando também para outros saraus, né? E aí ele conhecia essa história e fez, pois é, para mim, né, a poesia ela foi um divisor de águas, né, os saraus, e eu vejo isso muito vinculado à educação, mas eu não sei como fazer isso. Mas assim, de início, quem deu esse step foi ele. Mas tem a ver. E aí eu pensei, né, o que eu poderia trazer, né? O que é que eu poderia trazer dentro disso? Aí foi quando eu apresentei isso, né, para minha professora, e linkei justamente com poeses, né? E aí nessa primeira monografia eu que é poeses, poesia e cultura popular vindas do alto, né? Aí eu situo, né, o Poeses dentro de toda a efervescência cultural do Alto Zé do Pinho, né, que o Poeses é um grupo bem antigo da década de 80 que vai surgir junto com o rock, com tudo que estava acontecendo lá, né? E tento situar também, né, para fazer esse link com a questão da educação, as rodas de poesia com crianças, né, que o Poeses fazia. Aí, dentro desse processo, né, eu vou entrevistar as pessoas, né? Eu entrevistei Magda, entrevistei Gerson, entrevistei Jair de Oliveira, né? E aí eu acabo falando de tudo, né? Porque quando a gente fala de cultura popular e quando a gente fala também de educação informal, né, cabe toda a manifestação artística. E eu falo da história do Poesia, desde o registro até as manifestações que tem, né? Os saraus que acontecem anualmente, né, como o que tem agora é o Dia dos Mortos, não é o Dia de Finados, né, que a gente celebra aqui o Dia dos Finados, que às vésperas da Vida Morta, né, que é um sarau ritualístico. Nesse ano passado eu até participei. E aí eu saio descrevendo, né, toda a manifestação. E foi aí que eu me encontrei. Aí nossa, eu gostei muito desse tema. Aí fui fazer cultura pernambucana, fui fazer pós em cultura pernambucana, né? Lá na Fafira. Aí eu comecei a pensar já no outro sarau para pesquisar, né? Que eu poderia dar continuidade a esse tema que eu amei, me encontrei, né? E sem falar que tem tudo a ver com a minha área, que é a área da educação, né? E essa área de cultura aí foi quando eu comecei com o Sarau da Boa Vista, né? Aí entrevistei Aldo, né? Entrevistei Poliana e Carlos, também foi uma pessoa muito atuante, né? Entrevistei J. Carlos, Chicão, né? Entrevistei também uma galera que fazia parte daquele movimento Sarau, né? Que é desde 2013, e fiz a mesma coisa, só que situando no Recife, né? Situando o Sarau no Recife, trazendo as vozes também, que foi uma das coisas que eu priorizei, e uma coisa que me chamou muita atenção
no Sarau da Boa Vista foi justamente essa questão de homenagear o poeta vivo, né? Porque a gente sempre na escola, a gente conhecia os poetas fúnebres, né? A gente nunca conhecia, era difícil um professor que linkasse, que fizesse, ou que trouxesse, ou que apresentasse um poeta vivo, né? Hoje na universidade, na Rural, que é onde eu estudo atualmente, eu já vejo isso, né? A homenageada da Semana de Letras foi Celito Maracá, teve um ano que foi Miró, mas assim, na faculdade particular, na escola, eu não via isso acontecer. E eu, nossa, tem uma galera muito boa, porque eu admiro muito você, todo mundo que eu conhecia, assim. Sobretudo também as mulheres poetisas, né? Que é um público menor, eu acho, em alguns saraus que eu vou ainda, né? E aí eu admiro muito isso. É muito massa essa ideia do Sarau da Boa Vista, de homenagear o poeta vivo. E aí foi justamente o tema, né? Que é Sarau da Boa Vista, que eles fazem esse Sarau da Boa Vista, todas as palavras estão bem ditas, mas eu coloquei um tema voltado para essa questão também, da homenagem ao poeta Poesia Viva no Recife, né? Sarau da Boa Vista. Poesia Viva no Recife. E aí eu conto também a história do sarau e deixo lá também o registro das vozes, né, de quem participa ativamente. Então, é basicamente isso. É um trabalho de pesquisa, né? É um trabalho em que a voz de quem está participando, de quem está fazendo, de quem está produzindo atualmente vai aparecer, né? E é um trabalho que eu pretendo continuar. E eu pretendo fazer outras pesquisas de uma maneira mais livre, né? Porque você ainda fica muito preso aos moldes da academia, né? Essa graduação de letras que vou fazer o TCC agora nesse período, né? Tem até abril para entregar. Não, na verdade, não é um TCC, já é um artigo, né? Eu pretendo continuar no mesmo tema também, né? Falando ou entrevistando alguns poetas que estão mais presentes, né? Nesse cenário do Recife. Mas, assim, para encurtar, porque eu falo muito, é Vai lá, basicamente isso, né? vai falando. Essa Mas eu quero um pesquisa, poema também ainda. Viu? tá bom? É essa pesquisa, né? Que eu faço e que é uma, eu digo que é uma dívida que eu tenho com todo mundo que me ajuda nesse processo também, e que eu só quero valorizar o que já existe, né? Assim, mostrar, na verdade, mostrar, porque, na minha opinião, é algo grandioso, assim, que a gente vive no Recife, nas ruas do Recife, Olinda, na região metropolitana, que é um movimento, assim, você pegar um sarau e você conseguir um público que está lá todo mês, né? Como vocês aqui com esse programa também, e sempre está entrevistando alguém, está valorizando aquilo que está acontecendo, que está no cenário, que está na atualidade. Nossa, é mostrar que as coisas ainda estão acontecendo, né? Que tá tudo vivo. E o projeto maior é juntar, né, essa pesquisa de uma maneira mais livre, talvez tentar uma publicação de um livro, Eu quero publicar. olha aí, né? Muito Encaminhar, né? bacana. Você pode ser um dos entrevistados também, isso tudo. Ah, eu já estou aqui só te olhando. Mas vai. Estou enciumado já. Com Nunca me chamaram para certeza, não. entrevistar. Com certeza, pode ser um dos entrevistados também, a gente conversa sobre isso e até amadurecer essa ideia, né? E é isso, essa é a minha trajetória acadêmica, né? Tudo a ver com o sarau. E eu fico muito feliz de ter me encontrado nisso tudo. Poema. Poema. Meu grito. Não quero margaridas e jasmins. Eu quero igualdade. Nem beijos matinais umedecedores em troca de mesa pronta. Nem mesmo a mão cavalheira a erguer-me de um tombo, delegando minha dedicação incondicional. Eu quero o grito de liberdade, o desejo, a insanidade. E o direito, eu quero o direito à virilidade torpe, sem ser julgada pela gentalha que carrego. Lançarei ao fogo as cartas de amor e as melodias românticas, bem como as palavras que querem condicionar minha existência fútil e servil. Isso nunca me representou. Hoje, eu não preciso mais fingir pudores, boas maneiras. Guarde sua língua e o seu falos, porque a independência que me toma me trouxe força, consciência do direito a ser livre. Esse poema, para mim, ele é bem significativo. É um dos poucos que eu tenho decorado também, né? Mas Ah, né? é um Então, grito. aí entra aí o seu lado ativista, né? De promover essa, como você no começo da entrevista falou, defesa dos vulneráveis, né? Como é que essa sua vontade
às vezes não é nem vontade, é você é impelido a fazer. Você está ali, tem que fazer mesmo, né? Eu falo do primordial, do primeiro, né? Você tinha uma certa, né, encaminhamento, mas você vê a desigualdade, né? E você é levado, principalmente em Casa Amarela, né? Que a gente sabe como é que é. Você, ela, em Casa Amarela hoje, ela foi geograficamente esquartejada, ela foi politicamente tolhida. Então, e aí, nesse sistema, como é que você se vê uma feminista convicta ou uma mulher livre, feminina e atuante na sociedade? Como é que Tamires, poeta, poetisa, discorre pelo social aí? Eu acredito que essas duas coisas não se separam, né? É porque às vezes a gente resume muito o feminismo a uma pauta. Mas o feminismo é uma ideologia, é uma construção, né? E aí, assim, eu não separo a Tamires feminina, a Tamires ativista, a Tamires social, a Tamires feminista. Para mim, feminismo também é isso. E aí, eu me vejo como uma pessoa que milita através da minha fala, que milita através da minha poesia, sabe? A minha poesia tem muito a ver com o que eu penso, com a forma que eu vejo o mundo e a humanidade, né? Por isso que eu trago muito essa coisa do feminino, do sangue, da mulher, do desejo. Trago muito essa coisa da violência doméstica que teve presente desde a minha infância, que para mim ainda é uma coisa que mexe comigo e que está presente na sociedade, né? E que eu busco extremamente também lutar contra esse tipo de violência, né? E qualquer tipo de violência que exista, sabe? Então, é isso. Tudo se mistura. É o social, que eu faço muito essa parte do social e socioambiental também, vinculada ao meu trabalho e à educação. Trabalho numa ONG, né? Trabalho com jovens e há uma diversidade de juventude, né? Condição de vulnerabilidade também. E tudo isso se mistura. E vai estar presente no meu discurso. Inclusive, é inevitável. É inevitável na minha fala e também no que eu escrevo. Eu tenho, assim, uma lembrança, né? Porque quando você fala, né, o movimento poético do Recife, ele é uma grande diversidade, mas não uma diversidade longínqua uma da outra, né? Elas se permeiam, né? Entre nomes, entre processos. Por exemplo, existe um processo nítido da pátria do Alto José do Pinho, através da isso, que denomina o Alto José do Pinho como a pátria, né? Né? E entre o movimento estudiantil da Biblioteca Amarela, que era o movimento que eu ensino, e outros, como começamos lá, e a Boa Vista, eu já fiz em recitais lá em Jaboatão, enfim, Olinda. A gente já foi para buraco. E aí eu fico pensando, né? Na questão dos vivos, né? Prestigiar os vivos, né? Uma coisa que, na questão da vontade, a gente, em Casa Amarela, né? A gente criou o velório poético, né? Que é de 2007, começamos lá. E nós nunca homenageamos um poeta morto, só vivos. Inclusive, eu acho que participasse, não lembro, de algum velório poético lá. E nós, Não, mas eu lembro de algo parecido, assim, velório que você traz, né? Eu lembro da homenagem que fizeram ao poeta França, né? Que foi em não, a memória. gente só homenageava vivos. E aí, inclusive, a gente colocava livros no caixão lá. Era numa funerária, Não, e a gente colocava livros. E aí tinha um poeta que acabou o livro, e o poeta entrou no caixão e levou o poeta do caixão, ali em Santa Amaro. Era uma delícia. Depois Silvio partiu para outras instâncias, né? E aí, agora, o Velório Poético está. E já homenageiam Saramago, quase que já foram, né? Mas a gente nunca homenageou o poeta morto.
E eu fico pensando assim, é interessante festejar a contemporaneidade, né? Festejar a escrita enquanto vivência, enquanto se está vivo, olhar o poeta de cara, de cara a cara e saber a ideia dele fora daqueles versos, da página que era branca e que ele colocou a mancha gráfica dele, mas corpo a corpo, né? O que é que você acha disso? É, eu valorizo muito esses movimentos, né? Porque, como eu falei anteriormente, a poesia que foi me apresentada, né, na escola, geralmente era poesia de poetas que, né, lógico, são referências para a gente, né, poetas, poetas referências para a gente, mas que não eram poetas vivos. Então, eu sempre escrevi. Desde que eu me entendo por gente, eu brigava com a minha mãe, eu ia pro quarto e começava a escrever. Tudo eu escrevia. E aí saía redação, saía texto, saía um monte de coisa. E eu nunca conheci um pessoal que escrevesse. Então, e graças a uma professora de português, né, que inclusive me inspirou muito, a professora Lucy, lá do Padre Machado, que eu estudei só um ano na escola longe de casa. E aí ela me levou para esse sarau lá na biblioteca, e foi onde eu conheci tudo isso. Mas antes disso, para mim, esse mundo era desconhecido. Então, para mim, essa é a importância de você homenagear, valorizar esse poeta vivo. E assim, eu acredito que o sarau é uma forma também de educação, né? De educação para muita coisa, de educação política, de educação informal. O sarau é uma forma de resistência, né? Em vários sentidos, inclusive também, né? Político, é, resistência cultural, né? De manter a cidade viva funcionando. Né? Amanhã mesmo eu vou estar num evento chamado Escambo Literário, lá em Paraty, que é um evento que acontece dentro da comunidade, que tem esse perfil também mais bairrista, como o Poés lá do Alto Zé do Pinho, né? E de manter a comunidade viva e de dar valor ao que tem dentro da comunidade também. Então, é, estar nesse corpo a corpo, né? Olhar nos olhos, ouvir, para mim é totalmente diferente, né? Eu pego o livro do poeta, eu leio, lógico, vai ter a significação artística, tudo que você vai ver e vai interpretar, a entonação, tudo, mas quando você vê o poeta, a poetisa recitando, é outra ideia. Eu costumo dizer assim, que os saraus me alimentam. Eu sofri muito na pandemia, muito, porque eu não sou muito de fazer vídeo, inclusive eu sou extremamente tímida para isso. Aí, não, manda o vídeo pro sarau, não sei o quê, aí eu gravava 10 vezes o vídeo, né? Já não tirava aquela, já não saía aquela coisa assim normal, né? Era uma coisa mais ensaiada, como é no sarau, né? Que a gente ri junto, a gente confraterniza, a gente volta o poema porque errou o poema e tá tudo bem, né? Então, o sarau é isso, o sarau é vida, assim, para mim. Esse corpo a corpo, esse olho no olho, esse ouvir o poeta falando do jeitinho assim que ele pensou e que ele quis escrever, é totalmente diferente. Eu sinto isso, né? Eu sinto algo vivo, assim. Não sei se eu respondi. Com certeza, com certeza. Uma vez eu me lembro que eu assisti um vídeo, né, de Paulo Autran, um grande capoeira, 100 anos, faria 100 anos nesse 2023. Paulo Autran, um grande ator de teatro, televisão, e um recitador fantástico. Ele estava recitando Carlos Drummond, Carlos Drummond. Mas aí depois, Drummond fez um filme. Fizeram um filme sobre Drummond. E Drummond recita. Aquela voz mirrada. E eu achei uma maravilha, Carlos Drummond. Ele era um poeta. A voz era dele, tudo era dele. Não tinha importação de voz. Havia sentimento, havia o emocional atuando, havia a estética. Ali você identificava Carlos Drummond. E eu ainda vi Carlos Drummond vivo, né? Acho que o poeta faleceu em 2006, então me fez assim. O poeta do mundo me encantava demais. Aliás, foi a minha virada. Eu tinha 8 anos quando li Casa por Vioso. Eu abandonei o Largo Bilac, aquelas coisas que passavam muito livro em português. E me apaixonei por Casa
Mas, Tamires, Inclusive, né? inclusive, né, você falando disso, né? E é uma coisa que eu sempre falo para você, que ficou muito na minha memória daquela época. Eram dois poemas que eu acho que é muito assim, você, né? Que eu vejo e quando eu penso esse poema, eu penso em você, que é aquele que é na Viagem de Paixões, eu acho. E Cacos de Vidro, que era Esse uma coisa. poema aí, eu vou matar um ainda, por conta desse poema, porque já eles vivem querendo me comprar esse poema. E é, Ele faz performance com esse poema, já fez algumas vezes, e ele nunca me deu poema, não. Eu achei, peraí, o outro Canaviais Intermináveis. mas eu sempre lembro dele como Canaviais de Paixões, porque para mim naquele momento ali, eu com 15 anos, ouvindo aquilo, minha mente divagava, assim. E a sua interpretação também, né, do seu pai? Inclusive, você poderia recitar, né, também? Ou não? Eu nem sei. Olha, você não é porque você era adolescente, mas na semana pré-carnavalesca do Alta do Pinho, o grupo lá da biblioteca foi para o palco e nós fomos antes de mais forró. Eu disse, bicho, a gente vai levar tomate na cara, porque a turma queria pular, queria ver mais forró. Nós fomos aplaudidos, pediram bis. Quando eu desci, uma menina veio me pedir autógrafo. Eu disse, pelo amor de Deus, Oh, coisa boa. autógrafo não pode na semana pré de carnaval. Isso não existe, não. Aliás, foi um convite que quem coordenava lá a semana prévia da carnaval era Jailson, né? Ele fez um convite para a gente ir. Nós fomos eu, Vanessa Fuei, Maravilhoso. e maravilhoso. Nunca mais eu vi a cara danada Eu dela. também, nunca mais vi Linda, Vanessa. ela era linda, ela era autêntica, ela compunha muito bem os poemas, ela recitava maravilhosamente. Uma diva, né? A minha memória Uma vem diva. daquele E poema Mancha de Batom, né? Que ela fala do batom, né? Da mancha que ficou. Aquilo é muito forte. Inclusive, eu recitei ele outro dia, ela era uma pessoa na maravilhosa. coletânea. Eu gosto muito de Vanessa. Vanessa, se tu estiver vendo, estou por aqui, parece, não é? Então, foram cinco poetas, a Altair Leal, e a gente encarou lá. Eu sou horrível para recitar, né? Sou horrível. Mas aí. Também diz, mas aqui você que é convidada. Poema. Mas depois no final você recita lá aquele Canaviais Intermináveis, que eu quero ficar com essa memória hoje, Né? mais viva. Eu vou recitar a 24ª hora. A quinta-feira desmaiou sobre ela, pálida, recostada sobre a cama de pinho. Olhava-o na casa sombria. A cama vazia, tomada pelo corpo esguio, pintava com sangue as paredes, revelando segredos, momentos e o medo presente. Pálida, sobre o pinho que entranhava em suas narinas os odores que ali vivera. Recostava a memória de desengano e revolta. Seu corpo desmaiou sobre suas mãos, mas seu sangue não desmaiou sobre sua consciência. Sentia-o impune na casa que antes assegurava seu lar. Não houve gritos, vetou o que mais o incomodava, sua voz, nem denúncias. Sempre foram um casal perfeito. No jornal, a sexta-feira desmaiou sobre ela, morta pelo companheiro, né? Que é um outro poema que fala sobre violência doméstica, né? Familiar. Tem um E também. também, Oi? que essa outra parece sabe. Você aqui, Não, quem eu estou manda? tentando encontrar por aqui. Que fala justamente da morte de uma menina lá no Alto do Pinho. Você falou do Alto do Pinho também, a gente falou e eu lembrei. Mas pode falar, fale. Vou chegar nele. Vai chegar mesmo, que bom. Eu vejo que você. Eu também, assim, eu não ambiento o poema no espaço físico geográfico. Eu ambiento o poema mais no espaço da ideia, do sentimento, né? Para mim, pouco importa as fontes do Recife. Eu até cito geografia, porque estudei no Rio, depois eu fui em Campina Grande,
Recife, Recife eu nasci, né? Mas o poema, para mim, ele não tem local. Eu posso ficar citando um poema dos Canaviais Intermináveis, interior de Pernambuco, poemas da Mata, por exemplo. Então, eu posso ir em Lisboa, perto da estátua de Fernando Pessoa, mas também posso estar ali no Marco Zero, junto com Ascenso Ferreira. Eu gosto muito de, sabe, dessa interiorização. Me parece que o seu poema, ele, a sua poesia, ela transcende, ela namora com a angústia dessa dor, com o seu íntimo. Né? É isso mesmo, amigo? É, eu acho que, como eu escrevo muito, né, sobre essas mazelas sociais mesmo, né, sobre a violência, sobre a mulher, sobre o feminismo, sobre o feminino, ela acaba trazendo, sim, muito dessa angústia, desse lugar que às vezes eu sinto assim que foi vetado, né, para a mulher, foi tirado, que ainda é reprimido, né? Eu acredito que sim, traz muita angústia mesmo. Muita angústia, mas também traz muito desejo, muito sentimento, eu acho, muita intensidade. Tá, pronto. Eu acho que traz muito da minha intensidade mesmo, enquanto ser humano, e eu acabo me derramando isso. Me derramando, né? Derramando isso no poema. Pois é. Agora vamos tirar o poema da menina. Deixa eu não sei, eu acredito que eu apareço aqui na câmera ainda. Vou pegar ele aqui no celular. Eu não consegui aqui a internet no notebook. É, a sua imagem depois passa. Mas é assim mesmo. Foi. Pronto. Cheguei. Conseguiu ajustar? Não. Não. Estou procurando aqui o poema da menina. Qual foi a angústia maior desse poema aí? Ou a leitura do poema vai identificá-lo? Qual Né? Porque assim, esse poema, ele para mim é bem significativo, porque eu vi essa reportagem, essa menina que ela morreu de uma forma bem trágica no Alto do Pinho, né? E mexeu um pouco comigo, né? Aí surgiu esse poema que eu cito o nome dela. Mas eu também cito o nome dela e de outras mulheres que de alguma maneira a notícia mexeu comigo, né? Em outras poesias minhas. É a violência doméstica assim, e o feminicídio, né? De todos os dias que a gente vive. Eu acho que a gente, mulher, tem uma preocupação em um medo diferente, né? Dos homens, por causa disso, por causa dessa violência, né? Histórica, né? Quando se trata também de mulheres periféricas, né? Mulheres pretas, né? Como eu e como outras mulheres, principalmente se for mais retinta do que eu, a gente sabe que ainda é mais complicado. Pronto, o poema se chama Quantas. Nos primórdios eram queimadas, depois apedrejadas, passaram a ser espancadas, algumas estranguladas. Muitas morreram por balas autorizadas, hoje em famosas quartejadas. Hoje mais uma morre, a facadas. Mais um traje preto, mais uma moldura, mais um órfão, mais uma fúnebre caminha ao medo de mais um homem. Quantas de nós será preciso para que se valha a justiça de um corpo? Quantas de nós? Há sangue nas suas mãos. O sangue de Remis, Diná, Mirela, Marielle, Maria, Madalena, Cláudia.
e Yasmin Vitória, morta na madrugada do dia 15 no Alto José do Pinho. De quantos corpos se faz um homem? De quantos homens se faz um corpo? De quantas lápides se faz justiça? Quantas de mim será preciso? Quantas? 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 E aí é esse grito mesmo, né? De quantas? Quantas partes de mim, né? Vai ter que ir embora? Porque cada vez que a gente vê uma mulher que morre de forma trágica, que é assassinada, a gente que é mulher, né? Sobretudo quem é mulher, que mora só, que tem que fazer suas virações sozinhas, que, enfim, que está lutando, mas sozinha, que está bem assim, que é mais difícil ainda, né? Porque a gente fica. Eu tenho o tempo todo uma sensação de medo do que pode acontecer por causa dessa violência, né? E eu não posso deixar de viver, né? Preciso viver intensamente, eu tenho uma sede de viver intensamente. Aí é isso, é muita violência. Vou recitar outros poemas também, para a gente ficar muito nessa. Quebrar um pouquinho. Ah, que bom. É porque, assim, o mundo moderno, a modernidade, elegeu o otimismo como guarda-chuva, como que tenha vencido o pessimismo. Mas eu acho que é tão bonito falar do pessimismo passado e manter a resistência, que é uma atitude otimista em você tratar dessas dores, essas mazelas, essas porradas, né? E eu sou um poeta pessimista, mas nunca perco a chance de colocar, não um otimismo tolo, sabe? Mas um pessimismo, seria melhor palavra de moda. E eu me pergunto, existe espaço nesse, porque você nem, assim me parece, não é nem uma conquista, nem uma derrota, essa, do ponto de vista conceitual, falar dessas tragédias com um pessimismo. É um fato, mas também você não é tola e ingênua em ser otimista que isso vai virar. Tem que haver luta, temos que ir à luta. E é pensamento. Eu acredito que a gente não pode invisibilizar as coisas, né? E falar, Sim, né? E situar. Situar o que acontece, onde acontece, né? Sobretudo na periferia, sobretudo com quem está dentro das periferias. Eu acho que é importante, né? Para que a gente perceba que isso não acabou. Porque para muita gente, assim, às vezes eu tenho alguns embates, sabe, com as pessoas, porque você vai falar sobre feminismo, as pessoas vêm com uma ideia de, não, humanismo. Não, mas isso já está muito diferente. Ah, não, mas já conquistou muito espaço, mas não. Não, isso não é real. Porque o que a gente vê todos os dias, né, é que isso não é real. Inclusive, o fato da gente ter passado por esse momento de 4 anos, né, com uma pessoa desse tipo no poder, né, eu acho que mostra muito do verdadeiro sentimento que as pessoas sentem e têm, né, do racismo, o machismo, que a xenofobia, que tudo isso ainda está muito vivo. Então, eu não posso ignorar o fato que existe, né? Não quer dizer que a gente só vai falar disso, que vai. Não, a gente vai falar de tudo, mas eu não posso ignorar o que a gente passa todos os dias. Isso aparece muito na minha escrita. Tem muito a ver com o que eu sou, com o que eu penso, né? Com o que eu finjo também, com tudo. É esse sentimento mesmo. Eu não tenho como não falar disso. Sempre que eu vou a um sarau, se eu tiver a oportunidade de recitar 2 poesias, provavelmente vou falar de sexo, vou falar de feminicídio. Vai ser esses dois, né? Porque são as duas coisas que mais gritam assim na minha cabeça, no meu corpo, na minha alma, em tudo. ah, que legal. Eu sou muito desordenado sobre isso. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou ler nessa aula.
Na verdade, eu não tenho a mínima ideia de que vai entrar no meu livro. Assim, qualquer um que eu faça. Inclusive, tem um livro, meu primeiro livro, eu coloquei um poema, ainda Lohan, que é o meu filho. Mas não coloquei o poema Lohan. O poema Lohan veio no segundo livro. No primeiro veio ainda Lohan, como se fosse uma continuação. Eu comecei pela continuação do poema. É um negócio meio doido, assim, que, na verdade, o poema Lohan já existia quando eu nasci o primeiro. Mas era um poema longo, é um poema longo. Eu não senti assim, sabe, que era ainda. Eu coloquei somente ainda Lohan, que é um monólogo, um verso só, um verso só. Eu tentei continuar o poema e só saiu um verso. Então eu não deixei lá com um verso. É porque o poema disse a mim, não, aqui tá bom. Né? E o poema ainda não é assim. Como um Deus, o menino está em todo caminho. Saiu isso. Aí no segundo saiu um poema com 20 estrofes e tal. Um poema no livro Através, de 2018. Mas eu vou fazer aqui uma coisa que eu nunca faço, mas como você me pediu, eu vou ler Canaviais Interminável. Sem querer ofuscar, viu? Só porque eu mereço. Mas não sei se o público merece essa minha leitura horrível. Enfim, vamos lá. Vamos embora. Canaviais Intermináveis. Quando dobrei a esquina das ruas de engenho, apressei-me nos passos até vencer o entorno da casa grande dos canaviais intermináveis. E tropecei, me arrastei, e amaldiçoei por tanta terra até perder de vista o matéria. Corpo imenso, onde cabem a casa, os canaviais, e o desejo insano de ficar. Quanto atingi a estrada que me levaria à liberdade do labirinto, a significação do permanente inundou os poros que me compõem, exalando dourou as minhas vestes. Em vapor, as mãos trêmulas do copo. Então, percebi que a fuga eternizara o mito, e a tua paisagem me afligiria até o infinito. Desculpa aqui. Lindo esse poema. É, Muitas lembranças. que bom. É. O poema ele tem essa função, né? Alguns aprendem que o poema tem uma função social, e esse poema que eu li agora, apesar de que não tenha esses livros sociais explícitos, mas ele traz uma memória de um lugar, de como era, do acontecimento, do acontecido, de pessoas jovens reunidas, de estudantes, de poetas que estavam se mostrando, como eu. Meu primeiro recital foi em Casa Amarela também, eu inaugurei. Entendeu? E isso aglomera, junta, isso traduz. Então, assim, um poema, ele, mesmo que não seja explícito para mim, uma causa, ele é uma causa, traz seus efeitos. Né? E o poeta tem que tocar. Se ele não tocar, ele não é uma poesia. Um poeta amigo meu disse uma vez, Rogério, você entende que um poema é poesia quando você abre um livro, em qualquer local que você coloca o dedo, tem poesia ali. Você não precisa escolher. Aí eu disse, é mesmo, velho. Aí eu comecei a fazer, sabe? Aí eu já, que legal. E por que você, assim, né? A, a poetas e poetas poetas. Que bom que há poetas poetas, eu acho. Mas vamos lá, continuando essa conversa. Vamos lá com a poesia. Tem uma preparada aí. Tu precisa Mas lançar teu livro. Não tem livro ainda não, né? não Publicado. é, rapaz, eu dormi no ponto com relação a isso, mas eu vou me Fala comigo. organizar. Eu vou me organizar, sabe? Eu vou, porque eu Esse quero ano tem lançar. Bienal, viu? Gente, esse ano tem Bienal. É uma janela, não, é uma porta escancarada
para se apresentar ao mundo. Né? Hum, Preciso subverter essas ordens de possibilidades e se atirar no impossível como já fosse seu. Você tem que tomar para si esses apropriar, né? óbitos. Mas diz É. aí. Pois é, mas vai chegar o momento, né? E aí eu quero fazer de uma maneira assim, como eu planejei, como eu quero, assim. Ode a eles, disposto, fiel escudeiro, que acompanha em gruídos e gemidos, arpeando teu corpo em calafrios, presente em todas as horas, com firmeza e imponência, sem coração, mas cheio de sentidos. Atende aos teus desejos e fantasias. Dispo-te para usar-te. Em noites mais ousadas, escolho sabores e cores para vestir-te. Verte minhas lágrimas sem dor e me arranca sorrisos com dores. Passeamos desde os cânticos gregos aos bordéis cosmopolitas. Sou deusa e submissa, e tu, meu Apolo, cafajeste, galopeia minhas entranhas. Deus de múltiplas vibrações, que bebe o vinho flamejante que sai do meu corpo e me transcende ao céu. Ode a Eita, eles, olha aí. Espanha. Tema elétrico. Hashtag vibrações positivas. Eita, o poeta Arthur Rimbaud dizia que tudo volta à Grécia Antiga. A marcha do progresso, inclusive. Né? É isso mesmo. Né? E Também nós já assim, estamos diga, nos aproximando do final. final. Tá? E aqui a gente faz o seguinte: a última palavra é do convidado. Certo? Então, eu vou dar daqui um tempinho para você se despedir, falar um poema em 5 minutos aqui, tá bom? Tá? Mas antes eu queria fazer aqui uma homenagem a você, mais uma homenagem e um registro, porque senão o cara daqui a pouco publica e vai dizer que é dele. Eu vou ler aqui o poema Estilhaços, que é um truncado, o nome dele é Estilhaços. Jailson, está registrado aí, vai sair na live. Bem, e é meu. Um recadinho para Jailson, meu grande amigo, grande Nossa, historiador, grande incentivador. Eu acho, claro, ninguém é imprescindível e único, mas elas contribuem muito para em defesa da região dele, que é a pátria dele, que é o Alto do Rio, que tinha movimentos que estavam já sendo esquecidos, caboclinhos, parados, ele foi lá, a música, ele acompanhou hardcore, né? Ali no começo, incutiu a música, o conjunto conversam, né? Magno foi um trabalho fantástico com as crianças. Começou com personagens mesmo, né? Conheço. A escola Maria Tereza Correia, que a gente fazia nesse cara em cima no alto, o pessoal do Casa Maria ia para lá. Fizemos um concurso de poesia para os meninos. Uma maravilha. Né? Ali assim, foi uma trincheira bem hospedeira, bem, uma coisa muito legal. Né? Então, eu vou ler Estilhaços. E aí, depois, eu entrego para tu. Tá? Já agradecendo a tua presença, já dizendo que foi ótimo conversar com você, que a gente trilham caminhos distantes, mas muito perto ainda, muito perto, né? É raro me ver, né? Às vezes passa por causa do tempo, né? A última vez que eu te vi foi no Mazarupinho, por um bocado de ano, tá? Presencialmente, né? em Bezerros, no festival, o primeiro festival literário de Bezerro, né? Bezerros, É verdade. que eu fui inclusive com o grupo Poeses, né? Foi o festival lá, Com Jair. não vai lá. Olha, eu nunca recito poema meu em problema, viu? É um Ah, mas detalhe. tem que recitar esses dois para avivar a memória mais ainda. Estilhaços. Cacos. Cacos. Cacos de vidro. Cacos de vidro caídos.
cacos de vidro caídos, espalhados. Cacos de vidro caídos, espalhados no assoalho. Cacos de vidro caídos, espalhados no assoalho da sala. Cacos de vidro caídos, espalhados no assoalho da sala de jantar. Cacos de vidro caídos, espalhados no assoalho da sala. Cacos de vidro caídos, espalhados no assoalho. Cacos de vidro caídos, espalhados. Cacos de vidro caídos. Cacos de vidro. Cacos. Ca... Muito bom, muito, A outra muito palavra é tua. massa, Já né? agradecendo ao público pela audiência. E não esqueçam de ir lá e subscrever o canal de agora, né? Para receber os informes, os programas. Temos vários programas, viu? Sobre gastronomia, cultura, música, semana em revista, enfim. Tamires, muito obrigado e recebo. Então, desde já eu agradeço. Para mim é um imenso prazer estar participando, principalmente com você, né? E eu fico muito lisonjeada também, né? De ver esse recital, esse sarau aqui acontecendo. Eu agradeço também a todo mundo que está nos vendo e a todos os organizadores, né? Essa movimentação que eu percebi que começou muito na pandemia, né? E que vem continuando, né? De programas, de rádio, né? Desses canais, que é muito importante também para alcançar ainda mais gente, né? Que a gente precisa beber, a gente precisa consumir cada vez mais poesia, né? E reconhecer, né? Quem está fazendo arte também, que a arte está viva, né? Em todos os aspectos. Eu vou recitar o poema Vibrações, que é um poema também bem recente, fiz o ano passado, ano retrasado, na verdade. Vibrações. Rolando sobre a cama, a memória aguçou lembranças dos amantes que ali passaram. Amores retos, tortos, cabeçudos, rechonchudos, uns tão grandes que antes de fazerem sorrir causaram até medo. Os ais e não para, quer dizer, não para, não para. Alguns faziam amor, olhavam nos olhos. Um riso contido no canto da boca escondia a incredulidade no sentimento. Mas quando os lábios caminhavam o corpo, um sorriso frenético pulava e os gemidos transpassados por dedos e mãos. As habilidades na ponta da língua surpreendiam, os toques arrepiavam. Os músicos, os músicos sempre incitavam curiosidades. Os percussionistas, então, habilidades com vários instrumentos. Amores multicoloridos, roxinhas, marrons, vermelhas e as pretas. Agora, as mãos, as mãos que passeavam aquele corpo, tinha todas as cores, sobretudo as minhas. Trabalhavam com instrumentos de cores e vibrações inimagináveis. E o gozo que saíra pleno, tinha um sabor de pertencimento e de completude naquele monólogo espetacular. Poema Vibrações, né? Relativamente poema novo. E aí, Bom, gente, é isso aí. Até a próxima e com um novo convidado, tá? Tamires, linda. Muito gratidão. obrigado. Obrigada.